Uma coisa é fato, em cativeiro a vida é indigna. Se nós não tivéssemos mais esta situação, cada um estaria cumprindo o seu papel dentro deste universo no qual nós também vivemos. Hoy en Fuerza Latina la historia de Livia Bottar y el Proyecto Muki. Brasilera, apasionada de la libertad, Livia hace 40 años rescata y protege primates que la ignorancia, la codicia y la intervención humana condenan al encierro. Hoy la historia de un trabajo invaluable que sobrevive a numerosos desafíos en nombre de la ciencia y del respeto al valor de la vida. Livia, gracias por recibir el equipo de Fuerza Latina. Sem dúvida, sou eu que agradeço essa possibilidade, esse encontro, né? Porque nós unimos todas essas forças e energias para estarmos juntos. Então, a gratidão é plena. Me explicabas antes de que se prendieran las cámaras la importancia de tener la máscara. Sim. Tengo entendido que los seres humanos podemos traer en nosotros algunas enfermedades frente a los cuales ellos son muy vulnerables. Sim. Pero quería pedirte excepcionalmente el favor que nos permitas hacer esta entrevista sin las máscaras, solo si tú lo autorizas. Estamos um pouco longe dos viveiros, então é possível. Vamos tirar as máscaras para que fique mais tranquilo. Livia, son ya más de 3 décadas luchando y batallando amorosamente contra muchos desafíos para que seas una referencia como una de las mujeres que más conoce de primates en América Latina. ¿Cómo fue tu encuentro com esta causa? Eu já morava em São Paulo, era ainda muito jovem, tinha outra atividade e eu ia de manhã na padaria até o momento em que eu encontrei no ombro de uma pessoa que estava bêbada sempre, muito cedo de manhã na padaria, e eu então vi um muque no ombro dele. E aquilo foi muito chocante para mim, porque era um mundo desconhecido para mim. Que idade tinhas? 27 anos. 27 anos, já eras publicista? Sim, eu já era publicitária, já estava formada em educação física também. O que sentiste? Desespero para salvar aquela vida. Foi o meu primeiro sentimento. E até que um dia ele estava muito embriagado. O senhor? Isso, e ele me deu. E eu nunca mais voltei para aquele lugar para comprar nada. E aí, neste dia, eu o levei para o veterinário, para esse Dr. Faisal. E então nós entendemos que ele tinha uma corda amarrada de forma tão justa na cintura que entrou na pele. E foram necessárias 2 cirurgias, uma para tirar a corda e a outra reparadora. Era tanto sofrimento, era uma situação tão absurda. Pensar que alguém pudesse fazer isso, que eu pedi mais informações para o Dr. Faisal, mas por que isso acontece? Tudo questionei demais e eu disse, um dia vou salvar mais de 1000 macacos dessa situação. E estava assinada a minha sentença. El tití de aproximadamente 4 años que Livia bautizó Muki fue el primero, pero primates víctimas de maltrato siguieron llegando y un destino sin reversa había comenzado. Por 5 anos eu continuei trabalhando na área de publicidade. E com os macacos em tu casa? Sim, às vezes levava para o meu escritório e lá arrumei um espaço e cuidava e acabava envolvendo as pessoas também. Em 1994, algumas pessoas às vezes pensam que nos fazem mal, mas elas nos fazem favores. Um vizinho denunciou na época para o departamento, né, que era a Polícia Ambiental, que ali naquela casa, em plena cidade de São Paulo, haviam então, né, 57 macacos. Em los primeiros 5 anos já tinha 57? Sim, mas eu
inconscientemente, desde o primeiro, sempre fotografei, tinham pastas, acompanhamentos individuais, fichas individuais de cada um deles. Documentado. E aí eu já havia, nesse momento, feito algumas ações que foram perigosas, porque eu entrei em comunidades para resgatar bichos que alguém me falava, enfim, né, várias ações desse tipo. Então eu já estava um pouco mais conhecedora do que é o terceiro maior comércio do mundo, que é o comércio de animais. A lo que hay que sumarle que de cada 10, como ustedes lo exponen, animales que intentan ser traficados, só um sobrevive. Então são milhões de bichos neste planeta inteiro que passam pelas mesmas dificuldades. Eu me fortaleci até com a presença da Polícia Florestal e eu disse a eles, tudo bem, quanto tempo, qual é o meu prazo para apresentar a documentação? E eu apresentei uma documentação tão concisa que naquele ano apenas o meu trabalho havia se libertado de qualquer multa. Mas havia uma ressalva que era o seguinte, tá ótimo, você não vai ser multada, mas você tem 6 meses para ir para uma área rural. Com os macacos. Com macacos, porque você não pode ficar na cidade de São Paulo com eles. Com 57, isso se entendia. E de lá eu consegui um apoio para a locação, para o aluguel de uma chácara em Jundiaí. E ao mesmo tempo, tu ibas buscando bibliografia sobre esta espécie, estudei muito, conheci muito através de contato com pessoas, mas acima de tudo estudando. E isso tudo vai abrindo os caminhos, né? E eu te pediria que sigamos conversando. Sim. Mientras vamos saludando a estos grandes y pequeños que nos observan con ojitos de curiosidad. Sim, vamos lá. Nós estamos no município de Itu, que fica a 110 quilômetros aproximadamente aqui, né, de São Paulo. E aqui nós temos uma área de 20 mil metros quadrados que pertence à instituição desde 2004. E esse é o resultado de padrinos, de... Sim, essa pergunta é linda. Eu sempre digo que é resultado do universo, da energia do universo. Livia nos narra cómo poco a poco fueron apareciendo mecenas, padrinos y en especial una madrina, que en el año 2002 le permitió solucionar dificultades financieras e incluso una orden de desalojo. Recebemos uma ligação. Recebemos um telefonema de uma pessoa que eu nunca vi, desconhecida, que me disse, eu te conheci a partir de um momento que eu assisti uma matéria na reunião dos amigos de bairro. E eu gostaria que você me dissesse como está a situação agora. E eu, desesperada, eu disse a ela, estou com um oficial de justiça na minha frente e nós estamos sofrendo uma ação de despejo. Ela me disse, me dê o telefone da proprietária e do advogado e aguarde um pouco, peça para ele aguardar. Em exatamente 40 minutos, ela me retornou a ligação e disse, acabou, não tem mais ação de despejo. Este apoyo definitivo, en un momento crucial, permitió acceder a un primer espacio rural, después a otro y a otro hasta llegar aquí. Un espacio idóneo donde más de 20 empleados y voluntarios se turnan para trabajar 24 horas 7 días a la semana y atender entre 150 y 200 primates, muchos de ellos víctimas de tráfico ilegal, un término que Livia cuestiona. Na verdade, nós não utilizamos este termo tráfico ilegal. Por quê? Para nós, qualquer tipo de comércio é um comércio que, sendo legal ou ilegal, porque infelizmente no Brasil existe a possibilidade de se comprar tanto saguis quanto macacos prego.
A venda é autorizada e nós sabemos que nos bastidores acontecem muitos erros neste caminho ou ainda muitos acertos entre o comércio ilegal e o legalizado. Corrupção se chama Com isso. certeza. E também temos uma outra questão que é muito importante, que é, não importa o meio em que um animal silvestre chega a alguém, é imoral. Porque em qualquer tipo de vida não pode ser sobre nós, não, jamais. Aclárame um pouco, é legal em Brasil comprar um primate? De duas espécies, sagui e macaco prego. Nós já tivemos muitos casos de bichos que chegaram aqui porque foram comprados, filhotes, e os donos não tiveram a possibilidade de dar prosseguimento no cuidado deles, porque é impossível. Eles precisam conviver em sociedade porque são bichos que convivem em sociedade para que eles possam ter um equilíbrio, inclusive emocional, né? Isto é outro fator que vai além dos danos físicos, que são as questões emocionais. Então, nós temos, por exemplo, um sagui aqui que ele não consegue conviver com nenhum outro. El recorrido nos permitió conocer a diferentes ejemplares de primates, muchos de ellos con marcas imborrables de quemaduras por incendios forestales, maltrato y abandono. Ninguno de estos individuos podrá ser liberado o reintroducido a su entorno natural. Porque, diferentemente de aves, que basta a ave voar para você já pensar na possibilidade de soltura, você tem com primatas que são muito territorialistas, uma série de questões que precisam ser estudadas no local onde se pensa em fazer a reintegração. Então é necessário conhecer a ecologia, a biologia do local antes. Esse local precisa ser certificado, né, pela Secretaria do Meio Ambiente, especialmente o Departamento de Fauna. Esse local precisa ter capacidade de sustentar um grupo a mais, ou talvez um único grupo, e acima de tudo é necessário que eles tenham a possibilidade de se adaptar de forma a conseguir sobreviver naquele espaço sem serem imediatamente predados. Então ele precisa aprender a se defender. Vem aqui para contar a sua história. Vem aqui, vem sim, vem aqui. Ai, o que ele passou a ele? Panda chegou bebezinho, com a mandíbula fraturada em 2 lugares, e então ele não conseguia engolir. Então foi necessário fazer uma cirurgia de reparação, né, de recolocação da mandíbula no lugar. Então na verdade ele fez um total de 3 cirurgias. E porque o lábio dele também estava cortado, você pode ver, bugios em vida livre, eles comem folhas, flores, praticamente 80% da alimentação deles é com folhas. Lívia, uno se imaginaria que as empresas e as iniciativas privadas se volcarían a apoyar uma iniciativa que salva vidas, porque me decías que não sucede, que não é tão fácil. Qual é a dificuldade? Eu penso que a primeira dificuldade está na própria legislação, que não contempla nenhum tipo de dedução no imposto de renda, nenhum tipo de incentivo. Não há nenhum benefício para quem apadrinha. Para quem patrocinar um projeto como este. Por uma questão de que não se dá valor a uma vida recuperada e que não pode voltar ao meio ambiente. Porém, toda a experiência, todo o conhecimento acumulado que nós temos nestes 40 anos, por si só já bastaria como uma razão claro, para que a gente tivesse esse apoio. E temos vários trabalhos apresentados em congresso, várias pessoas que já fizeram mestrado, doutorado, enfim,
que mostra que realmente espaços como o nosso são necessários para que a gente possa conhecer mais sobre essas vidas. Claro. Desde el proyecto MUCI se han realizado múltiples trabajos académicos multidisciplinarios que han aportado al conocimiento de la historia natural de estos primates. Soraya Kesam es la médica veterinaria que desde hace 23 años suma conocimientos en medicina tradicional y homeopatía en bienestar de los ejemplares. A gente tem aqui, recentemente, a gente teve a perda de uma bugiozinha, que é a Lelê, a Leucena, que ficou mais de 14 anos aqui no MUCI. Ela foi recolhida numa rodovia, ela tinha uma fratura de coluna. E aí esse foi um grande impasse por conta das lesões corporais que ela apresentava. E esse é o maior desafio para a gente, porque os animais estando cada vez mais se aproximando dos centros urbanos, e aí acontecem os acidentes, as pessoas infelizmente fazem apanha desses animais, tratamento indevido. Ele tem uma saúde bem debilitada, assim como os demais, e aí ele teve um quadro de perda de peso, começou a perder um pouco dos movimentos das pernas, e quando é assim a gente entra com a hidroterapia para poder ajudar ele a não perder a musculatura. Os primatas, os macacos, eles me ensinam o quanto eles podem ser resilientes. E isso a Lívia me ensina também, porque para uma pessoa segurar esse projeto há quase 40 anos, ela tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita coragem. Então, assim, é muita garra que ela tem, que ela me ensina todo dia também a ter força de vontade para lutar por um objetivo. Os animais, eles recebem medicação, eles recebem suplementação alimentar, também 2 tipos de suplementação alimentar. E eles entram também para a enfermaria, são estimulados, os animais paraplégicos. E é também feita a ronda, que é o que eu estou fazendo agora nesse momento. Livia, qué lindo despertar aquí con la vocalización de los macacos hoy, 4 décadas después. ¿Qué sientes? Sem dúvida, imensa gratidão, né, por esse caminho, por esse aprendizado, Los padrinos. pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que passam, por aquelas que ficam, e principalmente a eles que são grandes mestres. Pero, Livia, estamos frente a una realidad que para quienes no estamos de acuerdo con los zoológicos, quienes rechazamos todo tipo de rejas, sean mentales o espirituales, es difícil de ver. Estamos frente a una realidad de cautiverio e de cautiverio perpétuo. Mas uma coisa é fato, em cativeiro a vida é indigna. Isto é fato, né? Então tudo que nós pudermos fazer, inclusive para que a vida deles em cativeiro, né, se torne menos difícil, nós fazemos enriquecimento ambiental, enriquecimento cognitivo, enriquecimento alimentar, enfim, coisas com as quais eles interajam e que o tempo deles seja ocupado de forma mais saudável. Claro. Porque no fundo, é sempre essa questão. Cativeiro é efetivamente o que nós desejamos para os nossos animais? Não, né? Para a vida? Definitivamente não. A liberdade não tem preço. Al desconcierto de seguir recibiendo animales cruelmente maltratados y a los desafíos financieros, Livia antepone su profunda convicción que toda vida tiene un valor. Sin embargo, después de 48 horas de grabación, nos comparte su agotamiento y las profundas preguntas que hoy la habitan. Assim como tem mudanças tão rápidas na natureza, existem mudanças
gigantes dentro de mim e questionamentos que borbulham. Essas questões, elas levam muito, não só a um conhecimento interior, mas a um desejo de que o trabalho da instituição possa ser replicado por outras pessoas que venham, por pessoas que entendam que não é só o dar o alimento e o cuidar do macaco, mas que é muito maior do que isso, o desejo de passar as informações para frente, os aprendizados, e de saber lidar com minhas próprias dores interiores. Claro. Imagino que há muitas pessoas na América Latina que poderiam estar se perguntando: e se quero ajudar, e se quero aportar? Qual seria o caminho para chegar hasta ti, para chegar hasta eles? O projeto mais importante é efetivamente o apoio para os macacos, que é o apadrinhamento. Então temos muitas madrinhas e padrinhos, e o apoio às pessoas que estão aqui e, obviamente, a outras grandes ações que a instituição faz. Então, construções, aportes financeiros, né, para que a gente consiga, no mês a mês, no dia a dia, superar as dificuldades que foram acumuladas e que possamos implementar principalmente ações valiosas como projetos de educação ambiental, estágio que agora está parado, né? Eu, como uma empresária local, né, como uma empresária da cidade de Itu, resolvi ajudar da maneira que eu podia, né, com doações de peixes, divulgando o projeto para os meus clientes no restaurante e principalmente, né, ajudar com que esse projeto continue, né, porque é um projeto muito importante, muito sério e que precisa muito de ajuda. Eu, apesar dos cabelos brancos que tenho, eu considero que é sempre um aprendizado trabalhar com ela diante da criatividade, da experiência que ela tem dentro do segmento. Tem sim uma satisfação imensa. Então é muito gratificante estar colaborando com o projeto MUC. Eu acho que a nossa participação, na verdade, é uma maneira da gente conseguir cumprir a responsabilidade de pagar a dívida que nós temos para com o meio ambiente e, na verdade, cuidar desses seres que estão aqui por causa da nossa intervenção nesse mundo moderno. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente sempre está disposto. Aqui não é um espaço de exibição de animais, não é um zoológico. O trabalho que nós fazemos de conscientização dessas crianças é um trabalho que dura muitas vezes um ano. Primeiro vamos na escola. Na escola trabalhamos com as crianças questões gerais de educação ambiental, para que primeiro, antes de pensar nos macacos, pensem no planeta e na sua relação com esse planeta. Eres optimista? ¿Crees que vas a alcanzar a ver en vida el fin del tercer tráfico, comercio ilegal más grande del mundo? ¿Tienes esperança? Esperança sempre, otimismo sempre, mas de fato, acho que ainda não chegamos neste ponto de desenvolvimento da humanidade. Eu acho que falta muito, né? Falta muito para que os valores éticos se sobreponham a valores financeiros. Yo le pido a cada uno de estos árboles, de estas plantas y de estos animales que te sigan dando la fortaleza y la sabiduría para continuar, porque necesitamos muchas Lívias votar en nuestra América Latina. Muito obrigada, obrigada por este reconhecimento e, como você disse, que esses milagres continuem se sucedendo para que não só eu, mas as pessoas que me cercam e as pessoas que hão de vir
para dar continuidade para essa instituição, consigam receber essa mesma energia e consigam ter essa mesma satisfação e esta mesma força interior, que é mais do que uma força interior. É uma força que vem do universo, é com certeza uma energia espiritual. Gracias por hacer lo que haces, Livia. Gracias a tu.